O Estado obriga o sujeito a praticar o fato. Como assim? Como é que o Estado obriga alguém a praticar um fato típico, um fato que está previsto no Código Penal? Eu vou te dar um exemplo. Um determinado policial vai cumprir um mandado de prisão. Então ele chega na sua casa, mostra o mandado, você não quer ser preso, você se debate, você se agarra no pé da mesa, mas o policial tira você do pé da mesa, bota você ali na viatura e leva você para a delegacia, coloca você numa cela e tranca. O fato de ter te privado da tua liberdade é um fato típico? Sim. Chama-se cárcere privado. Se não fosse um policial, fosse um bandido, seria cárcere privado. Mas qual a diferença, então, entre o que o policial fez e o que o bandido fez? É que o policial estava em estrito cumprimento de um dever legal. E veja, o policial não tinha o mero direito, ele tinha o dever de agir como fez. Então, no estrito cumprimento do dever legal, a conduta também não é ilícita. Portanto, o que nós temos que saber para prestar com sucesso ao exame de ordem é basicamente o que são as excludentes de ilicitude, o perfil básico de cada qual e saber identificar na nossa prova quando se trata de uma, quando se trata de outra. Nós encerramos aqui a nossa exposição. Eu aproveito para dizer que qualquer dúvida você pode mandar para o nosso e-mail, que é o provafinal@lfg.com.br, provafinal@lfg.com.br. Qualquer dúvida a respeito dessa ou de outras matérias que foram aqui ministradas, por favor, escrevam para nós com sugestões, com dúvidas, com críticas, eventualmente, que nós responderemos com a maior prontidão e com todo prazer. E vamos então agora passar ao nosso segundo bloco. Vamos então ao nosso segundo bloco, o bloco das perguntas ao professor, e vamos então passar a nossa primeira dúvida. É admitida no Brasil a legítima defesa recíproca? É uma pergunta muito interessante, muito pertinente, até porque cai bastante e confunde muitos candidatos. Ora, vamos em primeiro lugar tentar estabelecer o que seria essa legítima defesa recíproca, o que é isso, do que a nossa querida candidata aqui estava falando. A legítima defesa recíproca seria uma... É difícil até de falar, a coisa é tão enrolada que até a língua trava. Mas vamos então explicando com calma. A legítima defesa recíproca seria uma situação em que alguém age em legítima defesa, portanto está já se defendendo, e outra pessoa reage em legítima defesa contra este primeiro. Então, a gente poderia pensar que o A agrediu o B, B se defendeu agredindo o A em defesa, se defendeu, e o A, então, reagiu também em legítima defesa. Ora bem, existem dois jeitos de tentar resolver essa pergunta. E o pior jeito foi esse que eu aqui falei. É tentar fazer essa historinha. O A agrediu o B, aí veio o B e agrediu o A. Ora, antes de você chegar ao final dessa história, a cabeça já deu um nó tamanho que a gente não sabe mais nem assinar o nome. Então, não é o melhor negócio. O truque para resolver essa pergunta é pensar na lógica, não no caso, não na historinha, mas na lógica. Nós não estabelecemos que a legítima defesa tem um requisito, que é uma agressão injusta. Pois bem, se alguém age em legítima defesa, esta conduta que está amparada pela legítima defesa é uma conduta justa. Porque a legítima defesa é uma causa de justificação. Então, a conduta que está aqui debaixo da legítima defesa é justa. Se ela é justa, contra ela, ninguém pode se defender. Eu não posso me defender de agressões justas. Vamos aqui pensar num exemplo assim bem corriqueiro. Vamos pensar que você está ouvindo uma bronca. Está tomando uma bronca do seu chefe, da sua esposa. Claro que se for da esposa, aí haverá uma presunção de que a bronca é justa, é verdade. Então, você está tomando uma bronca da esposa ou do marido, aí já não vai ser tão justo. Mas você está tomando uma bronca. A bronca é 90% justa. Justa, você cometeu todos aqueles erros, você tem culpa no cartório, você fez... Enquanto a bronca é justa, você está lá escutando
né? Tranquilo. Quando a pessoa extrapola, porque às vezes a pessoa também se empolga, e aí digamos que a pessoa comece a levar a coisa para um assunto pessoal, usar argumentos impertinentes, bom, a parte injusta da bronca, aí você não é obrigado a tolerar, né? Aí você pode se defender, você pode dizer, oh, pera aí lá, até aí eu estava escutando, mas agora não está mais sendo justo. Pois é, do que é excessivo, eu posso me defender. O que eu não posso me defender daquilo que é justo. Mas do que é excessivo, eu posso me defender. Então eu fiz esta historinha, eu dei esse pequeno exemplo, só para agregar à pergunta ótima da candidata um outro detalhe. Não se admite legítima defesa contra legítima defesa. Não se admite legítima defesa contra outra legítima defesa, porque a primeira é justa e contra ela eu não posso reagir. Mas pense nesse meu segundo exemplo, e ele quer dizer que admite-se legítima defesa contra o excesso de outra legítima defesa. Isso é uma coisa diferente. Então aqui, respondendo à dúvida muito pertinente aqui da candidata, a resposta completa é a seguinte: não admite-se a legítima defesa recíproca no Brasil, mas admite-se a legítima defesa contra o excesso de outra legítima defesa. E isso tem um nome, que é interessante, que nós conheçamos, porque muitas vezes ele é objeto de pergunta no concurso. O nome para essa legítima defesa contra o excesso de outra legítima defesa é legítima defesa sucessiva. Tem até a ver, né? Dá para você entender por que chama legítima defesa sucessiva. Uma vem depois da outra. Mas veja, não podem ser ambas do mesmo tamanho. Não existe legítima defesa contra outra legítima defesa. Não se admite no Brasil a legítima defesa recíproca. Mas é possível a legítima defesa contra o excesso de outra legítima defesa. Isso sim é admissível. Então, resposta dada. Vamos à nossa próxima dúvida? Professora Patrícia, o que é estado de necessidade exculpante? Temos aí uma pergunta complexa, uma pergunta sofisticada, e o desafio aqui é tentar respondê-la nesse curto espaço de tempo. Mas eu acho que é possível. Eu acho que para o nível que nós precisamos, para um eventual exame de OAB, dá para responder. Veja bem, a Alemanha, e eu sei que não há ninguém aqui interessado em advogar na Alemanha, ou pelo menos não que eu saiba, mas eu preciso começar falando da Alemanha para chegar ao Brasil. A Alemanha adota, quanto ao estado de necessidade, uma teoria que se chama diferenciadora. Essa teoria diferenciadora significa que, em determinados casos, o estado de necessidade atua como uma excludente de licitude. Ele torna a conduta justa. Em outros casos, o estado de necessidade atua como uma excludente de culpabilidade. Ele não torna a conduta justa, mas torna o autor da conduta isento de punição. A conduta não é justa, mas ele não vai ser punido. Como assim? Vamos partir então para o exemplo. O alemão pensa da seguinte forma: se eu jogo fora a mala que está no bote, eu mando embora a mala que está no bote para salvar a minha vida, isso é justo. Se eu jogo fora a tua mala, você está lá pegado na sua mala, ali no bote salva-vida só tem um lugar, e eu jogo fora a tua mala para entrar no bote, isso é justo. Todo mundo acha isso justo, a sociedade acha isso justo, até você acha isso justo, com certeza. Agora, se eu mato uma pessoa para salvar a minha vida, então digamos que eu mate uma pessoa para salvar a minha própria vida, bem, aí eu não posso dizer que isso é justo. Eu posso dizer que isso é compreensível. Quem está aqui me assistindo poderia dizer, eu no seu lugar teria feito o mesmo. Para salvar minha própria vida eu também mataria. Mas isso não é justo. Para a pessoa que morreu, certamente não é. Então, o direito penal alemão, germânico, faz uma diferença. Ele diz, quando eu salvo um bem maior, o estado de necessidade é justificante. Ele torna a conduta justa. Quando eu salvo um bem igual ou até menor, o estado de necessidade não é justificante, ele é